Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Maquiagem na Medida Certa. No programa de hoje, nós vamos fazer a análise do meu olhar. Então, você irá entender, após essa análise, por que a maquiagem que eu liberei na segunda-feira não valorizou a minha beleza e porque a maquiagem que eu vou liberar na sexta-feira, sim, ela deixa o meu olhar muito mais jovem, muito mais bonito. Então, papel e caneta na mão para você anotar todas as dicas e aplicar esse conhecimento na sua carreira profissional. Vamos lá? Então, nós começaremos a analisar a imagem de frente. Lembrando que, para analisarmos uma imagem da nossa cliente, nós precisamos que o cabelo esteja todo para trás, que o rosto todo esteja exposto e que assim a gente tenha uma imagem bem de frente. Não pode ser de lado, nem com a cabeça inclinada, porque isso não irá favorecer a nossa análise da forma correta. Então, cuidado com esses parâmetros para você poder, então, ter mais conclusões sobre a beleza dela. Além do que, é extremamente importante que a sua cliente esteja a uma distância em torno de pelo menos 1,5 m do celular ou da câmera que a foto vai ser feita. Então, respeite essa distância também, porque senão você pode acabar tendo distorções de imagem. Além do que, o celular também precisa estar no mesmo nível do rosto da sua cliente. Ele não pode estar nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro, certo? Então respeite esses parâmetros. E o mais indicado é que a luz esteja vindo de frente do rosto para que você possa, então, não ter influência de sombra dificultando a sua análise, certo? Então, se você não tem uma luz artificial que venha de frente, peça para sua cliente tirar uma foto virada para a janela. Assim você, através da luz do dia, vai ter uma luz de distribuição uniforme no rosto dela. Indico também que o fundo da imagem ele seja um fundo neutro, para que assim também você não tenha informações dificultando ou interrompendo ali as suas observações. Então a gente faz a imagem de frente em torno de 45 graus da direita, 45 graus da esquerda e de perfil para a direita e para a esquerda, para que a gente possa analisar com detalhes as características do rosto da nossa modelo. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar então na análise do olhar dela, que no caso, a modelo de hoje sou eu. Sim, então a gente vai focar em analisar as características do olhar. Então, a gente inicia a nossa análise encontrando o eixo do rosto, então o centro do rosto. Aqui a gente tem diferentes formas de encontrar o centro do rosto, que é pelo distanciamento da pupila, direita à esquerda, e o centro desse traço, como também a gente pode encontrar por outros parâmetros, caso a sua cliente seja estrábica. Então, aqui, só para você entender, a gente inicia encontrando o eixo do rosto. A partir disso, a gente faz o espelhamento à direita e à esquerda. O que é o espelhamento? O espelhamento significa que a gente pega essa metade do rosto e duplica para o outro lado, ou seja, a gente espelha para o outro lado. Dessa forma, a gente vai ter ainda mais clareza das assimetrias do rosto, ou seja, das diferenças que a gente tem de um lado para o outro. E observar as assimetrias é extremamente importante porque, através da maquiagem, você estará reforçando os traços do rosto. Se você não percebe as assimetrias, dependendo das escolhas de traço ou de cores que você fizer, você vai estar reforçando, destacando as assimetrias. E as assimetrias, elas acabam não valorizando a beleza da nossa cliente. Conforme nós vamos envelhecendo, essas assimetrias elas vão ficando cada vez mais evidentes. Por isso, quanto menos assimetrias, mais jovem, mais bela acaba sendo a classificação desse rosto, certo? Então aqui, observe que nós estamos tendo um triângulo aqui deste lado, do lado esquerdo, que significa que este foi o lado que foi duplicado. A gente está tendo o lado direito duplicado para o lado esquerdo. Na outra imagem, a gente está tendo o lado esquerdo duplicado para o lado direito. E assim a gente já consegue observar diferenças do meu rosto de um lado para o outro.
Então, de um lado, eu tenho todo o meu rosto mais fininho e do outro, um rosto um pouco mais largo. Perceba que em relação a olhos, a gente não tem tanta assimetria de um lado para o outro. O que a gente mais observa é o côncavo. De um lado está mais alto do que o outro. A gente já vai ver com mais detalhes isso. Mas aqui só para você ter então uma visão geral, que a gente observa que de um lado para o outro, o que mais modifica acaba sendo o côncavo e a sobrancelha também modifica um pouquinho o comprimento dela, certo? E o ângulo dela, né? O arqueamento dela. No geral, as características acabam não tendo tantas assimetrias. Aqui, através do método dos pontos, a gente acaba traçando, delimitando exatamente cada uma das áreas. Então, a gente observa aqui, ó, a delimitação da sobrancelha, da pálpebra fixa, do côncavo, da pálpebra móvel, da abertura do olhar, da exposição da linha d'água inferior, da pálpebra móvel inferior, da linha aqui de marcação da inserção do músculo orbicular do olho. Então, aqui a gente tem todas as delimitações das áreas, e isso é muito importante. Nós temos várias áreas que, em combinação, formam um olho. E o olhar, portanto, devido a essas diferenças em cada uma das áreas, acaba tendo então as suas particularidades. Por isso que o meu olhar não é igual ao seu. E aqui a gente já percebe que o efeito, ele está nos detalhes. E sim, maquiadora, portanto, quando você estiver maquiando a sua cliente, você precisa observar esses detalhes para ter mais assertividade no seu resultado. Então, observe aqui que a minha pálpebra fixa, ela é uma pálpebra fixa grande, eu tenho um bom espaço de pálpebra fixa. Além do que, a gente ainda observa a pálpebra fixa em relação ao volume e flacidez. Perceba que a minha pálpebra fixa, ela tem um volume, ela tem uma projeção e ela é um pouco sobreposta à pálpebra móvel. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se eu tenho volume e tenho sobreposição, isso pode estar trazendo envelhecimento a esse olhar. No meu caso, essa sobreposição, essa flacidez aumentada, acaba então trazendo esse aspecto de envelhecimento para o meu olhar. Além do que, a gente observa que essa sobreposição, ela acontece mais no cantinho externo. Perceba que aqui no cantinho interno, eu não tenho essa sobreposição, o meu olhar ele fica elevado. Porém, então, fica uma marcação de um côncavo, que ele está alto aqui e ele desce um pouquinho no canto externo, reforçando então uma linha mais longa descendente. Então, essa sobreposição da pálpebra fixa sobre a pálpebra móvel deixa o meu olhar com esse aspecto um pouco mais caído. Então, aqui, isso é extremamente importante eu saber, porque daí eu não erro na maquiagem. Lá na maquiagem errada, eu fiz a pálpebra móvel escura e a pálpebra fixa clara. Observe lá na aula que deixou uma marcação de um côncavo mais caído, uma pálpebra fixa mais volumosa. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas características na hora de escolher as técnicas. Então, aqui a gente também observa que o meu côncavo, de um lado, ele é um pouquinho mais alto do que o outro. Olha, observe aqui desse lado que fica um pouco mais para cima essa linha. Tanto é que esse lado aqui foi o lado que foi duplicado. Então, dessa primeira imagem foi duplicado para esse lado. Observe a sobrancelha também, como a gente tem um pequeno, sai um pouquinho mais aqui no cantinho superior, né? Então, aqui na linha superior, a gente observa que a sobrancelha fica um pouco mais elevada desse meu lado esquerdo em relação ao lado direito. Então, a gente observa aqui que a gente tem esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a maquiagem. Além do que, observe a pálpebra móvel. Olha como a minha pálpebra móvel, ela é uma pálpebra móvel que tem um espaço legal. É uma pálpebra móvel num tamanho médio. Porém, observe que no canto interno a gente tem um espaço maior e no canto externo a gente tem sobreposição. Olha aqui nessa outra imagem. Aqui a gente vê uma pálpebra móvel mais evidente e aqui já tem uma sobreposição. Mesma coisa aqui, ó. Pálpebra móvel mais evidente aqui e sobreposição, deixando uma pálpebra móvel menor
aqui do centro para fora. E isso é preciso levar em consideração, então, porque foi um dos erros cometidos lá na maquiagem 1. Ou seja, ao escurecer toda essa pálpebra móvel e clarear a pálpebra fixa, eu dei contraste entre essas duas regiões e evidenciou essa diferença de tamanho entre as partes da pálpebra móvel. Muito bem. Agora nós vamos falar de abertura. Perceba que o meu olho, ele tem uma abertura padrão, ou seja, a gente vê uma linha d'água que passa exatamente em cima da borda inferior da íris. Então isso deixa o meu olho com uma abertura padrão. Além do que, vamos observar a linha d'água. Observe que a linha d'água, ela tem um pouquinho de exposição aumentada aqui nessa região, porém, pelo fato do meu olho ser ascendente, ele ser mais amendoado, essa exposição, ela não compromete, deixando um aspecto de olhos caídos, certo? Então, a gente observou duas coisas aqui. Tanto a exposição da linha d'água inferior e a inclinação do olho. Então, observe aqui, através dessa linha horizontal, que marca desde o cantinho interno até o cantinho externo, a gente tem uma linha ascendente. Então, isso deixou o meu olho ascendente, um olho com efeito mais amendoado, certo? Além do que, vamos observar a largura do olho. Então, perceba que em largura de olho, nós temos uma largura de olho de 3,3. E a distância é 3,6, ou seja, eu tenho os olhos levemente afastados. Só que, por que a gente não tem essa percepção? Porque a gente tem uma marcação de côncavo no canto interno que está um pouquinho aumentada, trazendo então a aproximação para o olho. Dessa forma, não fica tão evidente essa característica de olhos um pouco mais afastados, certo? Então, aqui a gente observou as características gerais. Veja o desenho aqui, o desenho gráfico do meu olho, como a gente tem, então, essa clareza de uma sobrancelha de espessura média, comprimento padrão e um volume padrão. Então, eu não tenho uma sobrancelha nem muito fina e nem muito espessa. Porém, uma coisa que a gente observa é que ela é arqueada. Então, naturalmente, eu tenho uma sobrancelha bem arqueada. E a gente precisa cuidar, então, para não deixar essa sobrancelha ainda mais arqueada e um olhar bravo, um olhar que intimida quem está, então, em contato com esse olhar. Além do que, olha só o espaço da nossa pálpebra fixa aqui, né? Da minha pálpebra fixa. É um espaço grande. Então, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar vários tons, tamanhos de pincel diferente também, né? Dá para trabalhar um pincel maior. Posso trabalhar subindo a sombra até próxima à sobrancelha, dando abertura para o meu olho, caso esse seja o objetivo. Preciso trabalhar o volume, que é uma pálpebra fixa com volume maior. Então, eu tenho que dar um pouco de profundidade, por isso eu acabo usando vários tons mais escuros na minha pálpebra fixa para dar essa profundidade, contrário do que eu fiz na maquiagem que não valoriza, que eu fiz uma maquiagem que tá clara, cintilante na pálpebra fixa, trazendo, portanto, mais volume para essa pálpebra fixa. Aqui a gente vê o desenho do côncavo, então, com mais clareza. Percebemos o tamanho da pálpebra móvel também e essa questão de diferença de tamanho do canto interno para o centro, ali na pálpebra móvel, aonde a pálpebra fixa cai um pouquinho. Observamos a questão do desenho da linha d'água também, que é um pouquinho mais exposta aqui, porém não compromete o efeito de um olho ascendente. Observamos o traço, que deixa então o meu olho com essa característica ascendente, e o desenho de pálpebra móvel inferior, certo? Então, aqui a gente tem as características gerais. Outra característica que eu quero que você observe é a profundidade do meu olho. Então, perceba como esse canto interno, ele está mais escuro, mais profundo, mais marcado. Além do que, observe que a região inferior também tem profundidade.
Então, nesse sentido, eu tenho profundidade na região superior e inferior. E essa profundidade, ela acaba envelhecendo o meu olhar naturalmente. Por quê? Porque com o envelhecimento, a gente vai perdendo gordura na região do nosso olho, além do que a gente vai tendo desgaste ósseo no canto interno. E, portanto, é mais comum com o envelhecimento a gente ter um aprofundamento do olho. E dessa forma, então, o meu olhar naturalmente acaba ficando com esse aspecto mais envelhecido, mais aprofundado. Por isso, com maquiagem, é interessante que eu clareie esse canto interno e não faça o contrário, como eu fiz lá na maquiagem que não valoriza, que eu usei uma maquiagem escura nesse canto interno, reforçando essa profundidade do olhar. Então, observe a profundidade do olhar da sua cliente. Observe aqui também, na imagem de perfil, como o meu olhar ele fica mais para dentro aqui, ó. Perceba que a minha maçã do rosto, ela está mais para fora. Perceba que o meu arco superciliar, também ele é um arco superciliar mais desenvolvido. E isso, então, em conjunto, arco superciliar mais desenvolvido, com essa maçã do rosto mais para fora, acaba evidenciando ainda mais essa profundidade do olho, que é, então, maior. Ou seja, eu preciso tomar cuidado com os tons de corretivo que eu utilizo aqui para poder, então, trazer volume para a região inferior também. Além do que, eu tenho olheiras, né? Então, não dá para simplesmente clarear essa região da olheira, porque facilmente vai ficar um efeito acinzentado. Então, eu preciso camuflar essa coloração para depois trabalhar iluminação nessa região, para então tirar esse efeito de profundidade na região inferior do olho e dar então mais jovialidade, mais volume para essa região. Certo? Então, aqui a gente vê as características gerais do meu olhar. E na nossa próxima aula, então, você vai ver a maquiagem que valoriza o meu olhar. Entendendo as características individuais de cada cliente, a gente consegue saber qual vai ser a maquiagem que vai valorizar as características delas. Por isso, muito além de nós entendermos sobre técnica, sobre um passo a passo de uma técnica, a gente precisa entender as características individuais desse olhar e quais são os efeitos dessa técnica. Essa técnica está dando profundidade, está dando volume, está trazendo abertura para esse olho, está deixando o olho mais cerrado, olho mais caído, olho mais amendoado. Só assim você vai ter mais segurança de maquiar qualquer cliente que sentar na sua cadeira, sem que você tenha que passar por testes, né? Muitos maquiadores acabam tendo aí um visagismo aplicado de forma inconsciente, sem perceber, por muitas vezes já terem aplicado técnicas que não deram certo. E dessa forma, acabam tendo aí então a sua experiência profissional de que, olha, isso aqui pode não dar certo para essa cliente, sem por vezes saber os porquês. E eu te convido então a entender os porquês, a ter mais clareza, mais segurança, para assim você ter escolhas assertivas e respostas confiantes para sua cliente. Quando ela quiser uma técnica que não vai valorizar, você saber explicar para ela o porquê aquela técnica não vai valorizar. E assim ela ter mais segurança e confiança no seu trabalho e deixar você fazer o seu trabalho com tranquilidade. Certo? Então, espero você na nossa aula de sexta-feira, onde eu vou te mostrar a maquiagem que valoriza o meu olhar e, em comparação com a que não valoriza, você vai ver a importância que é esse conhecimento na sua carreira. Deixa aqui abaixo nos comentários se você gostou dessa aula, quais são suas dúvidas, se ela já transformou a sua forma de olhar para o rosto da sua cliente, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!